na semana passada a gente trouxe o apontamento de pessoas que tiveram ou têm de alguma forma ligação com o Instituto dos Cegos de Araraquara, o antigo Instituto dos Cegos Santa Luzia, apontando possíveis problemas que levariam a situações graves. Nós ouvimos a ex-presidente, ouvimos uma ex-cuidadora, ouvimos uma ex-interna e todas apontando para as mesmas situações. Tentamos o contato com o Anderson Amaral, que na ocasião não deu declarações, mas está presente aqui agora no estúdio do Jornal da IP. É muito importante para a gente tentar esclarecer as dúvidas que surgiram depois da repercussão dessa matéria. Eu fiz até uma crítica, viu, Amaral, sobre a questão da frase bíblica que você falou. Como é que era mesmo? Os justos não se justificam, né? Não. Eu acho que a questão de justo, não somos nós que vamos, certamente é Deus, e é lá que a gente vai saber se é justiça ou não. Então a gente fez o trabalho de ouvir a ex-presidente, uma funcionária e uma ex-paciente. Ouvimos os 3 segmentos. Então, e queríamos ouvir você e também os funcionários atuais, né? E até as pessoas que estão lá, para a gente saber. Agora, só me diga uma coisa, Mara, o Ministério Público já esteve lá? Sim, senhor. Bom dia a todos. Bom dia, Madalena. É um prazer tê-lo aqui, viu? Prazer é todo meu de ouvir o senhor desde jovem, né? Isso. O rádio da minha avó, mas agora estou aqui presente. Mas enfim, Madalena, eu tenho aqui documentos para falar e deixar os documentos. Esse ano nós já tivemos mais de 5 fiscalizações. Ministério Público, Vigilância Sanitária, CREAS, toda a assistência social de Araraquara. Não existe documentos, Madalena, que a instituição não está em dia. Estão todos aqui. E tudo que eu falei, eu tenho aqui 36, se não me falha a memória, feitos dessa diretoria de janeiro até agora. Referente à senhora Lúcia, à senhora Isabel e à senhora Fernanda, senhor Madalena. A senhora Lúcia, eu tenho aqui alguns documentos que, se o senhor me permitir, vou falar rapidinho e colocar isso em pauta. A dona Isabel também. E a Fernanda, eu tenho documentos também, que a Fernanda, desde, se não me falha a memória, os documentos estão aqui, Madalena, desde fevereiro, o CREAS e o Ministério Público estão alinhando com ela para sair de lá. Motivo, ela quer ir para balada, ela quer beber, ela quer sair. Ela tem osteomielite, ela tem cegueira de 100%, ela não tem o palato, membros inferiores amputados e mãos atrofiadas. Quando eu assumi o Instituto do Cego Santa Luzia, eu não estou aqui para falar da antiga administração, para falar da minha, né? E de fato eu sempre falei que as pessoas falam assim para mim, eu poupei de citar o nome da Lúcia o máximo possível. As pessoas falam assim, como o senhor chegou lá? Convite da Lúcia, que é a ex-presidente. Só que eu acho que ela fez confusão de conhecer eu distante e eu perto. Quando eu cheguei, eu falei assim, olha, quando eu aceitei ir para lá, Madalena, eu falei, só vou com autonomia de mando. Porque eu já era voluntário. E eu via as coisas que não eram do meu agrado, eu não vou falar que é errado. E quando eu assumi, retornando um pouquinho para Fernanda, só de garrafas de bebida dela, destilado, eu joguei 20 fora. Ela tinha dentro... A Fernanda é ex-interna, aquela moça com deficiência que na cama, falou tal. conosco. E dentro do quarto dela tinha tudo que infringia as leis, as normatizações de uma instituição, tais como micro-ondas, cafeteira, fritadeira elétrica. Ela já tinha sofrido acidente. Eu cheguei, eu implantei a lei, Madalena. Não foi nada do meu eu. Retirei tudo, retirei ela do quarto que ela estava lá fora, coloquei ela no quarto de dentro, né? E a Fernanda, se o senhor me permita, o histórico dela, eu tentei contato com a família. O pai manifesta para mim que não quer ela nem depois de morta. Ela exigiu a herança em vida de um sítio, de uma propriedade que era sustento da família. O pai vendeu. O irmão não fala com ela, a cunhada não fala com ela. Eu tinha contato com 2 tias. E, inclusive, quando eu falei para ela que ela queria sair de lá... Deixa eu perguntar uma coisa para você. Porque quando eu via o estado da Fernanda,
E era uma pessoa que parece ser muito inteligente, né? Inclusive, ela não é interditada judicialmente. Não é interditada. Né? Ela tem autonomia, ela responde por si. Por si. Inclusive, ela tem uma muito história. Inteligente. Ela tem até uma história que eu não consegui trazer à tona aqui, né? Porque é um detalhe, mas ela queria muito cursar um curso superior. E em um determinado momento, acho que foi até antes da gestão do Amaral, né? Sim. Ela chegou a frequentar os bancos de uma universidade. Né? Encontrou, claro, muitas dificuldades em relação ao andamento do curso, a relação com os colegas, pelas suas deficiências. Ela não tem condição de caminhar. Ela não tem as pernas. Quer dizer, abaixo do joelho. É uma pessoa que sofre muitas limitações físicas, né? Isso. Agora, ela é muito inteligente. E talvez as suas limitações levam a precisar de um trabalho terapêutico, psicológico. Já tem isso? Madalena, a Fernanda, a inteligência dela é acima da média. É verdade, eu sinto. Nós temos, na nossa gestão, nós contratamos psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e assistente social. Ela é muito seletiva, ela faz o que ela quer. Até tratamento de ozônio para a ferida da perna dela, nós conseguimos para tratar dela do instituto. E aí ela fala aí que ela pagou uma consulta para fugir do instituto a documentos oficiais do Ministério Público, do CREAS e da Assistente Social de Araraquara, que estão negociando isso desde fevereiro. Não houve fuga, não teve nada disso. A Fernanda pesa em torno de 130 quilos, Madalena. Ela quebrou todas as cadeiras de rodas devido ao peso dela, tadinha, que eu cuidei demais da Fernanda. E quase ninguém consegue locomover ela. De dezembro ao mês 3, nós deslocamos mais de 50 vezes todos os dias para fazer curativos na ferida causada pela osteomielite na perna dela. E a Fernanda, o pai dela só não foi preso porque quando ela está fazendo a mesma situação. Ela tem um canal no YouTube. A família, ela não conversa com ninguém da inativo, família. O canal está inativo, né? Nós consultamos o canal faz tempo. Eu tenho no instituto as coisas que ela gravou da família e é padrão. Quando foi tirar os pertences dela de lá, eu acionei um órgão que eu acho que não posso nem falar o nome para acompanhar a Madalena. Ele falou assim: Amaral, eu vou consultar a minha chefe para ver se eu posso. Ele falou: não pode. Eu falei assim: presta atenção, ela vai nos acusar de furto. Amaral, pelo amor de Deus, pastor. Eu falei: aguarda. Passado uns dias, eu tirei foto, eu filmei. Passado uns dias, Madalena, de tudo isso, ela acusou do brinco, furto do brinco. Esses dias ela postou uma foto dela no Zap com um brinco na orelha. A Fernanda, infelizmente, nós cuidamos demais da Fernanda. Demais, Madalena. Agora, Amaral, só que ela cria isso. Vamos explicar para quem está nos acompanhando essa tua ascensão à diretoria, né? Pois não. Você não é o presidente da instituição. Não sou o presidente, eu sou o gerente administrativo. Isso. O presidente é o seu filho. Pois não. Você é gerente administrativo. Isso. Né? Quem mais da tua família está lá hoje liderando a instituição? Perfeito. Na minha família, nós somos em 5. Eu, minha esposa, meu filho Caio, que é o mais velho, a Fernanda e o Hugo. Eu sou gerente administrativo, eu sou registrado, eu trabalho em torno de 12 a 14 horas de segunda a segunda. Portanto, você tem uma remuneração por isso. Tais como, eu entrei ontem às 7 horas da manhã e vou sair hoje às 19, porque nós não temos funcionários, mas eu já chego lá. A minha esposa ela faz função de 6 funcionários, senão a instituição fecha. E ela recebe por isso também. Recebe, é registrada. Caio, presidente, sem remuneração. Voluntário. Fernanda, conselheira tutelar. Minha filha não tem mais folga, está sofrendo ataques violentíssimos. Todas as folgas ela está lá ajudando. A conselheira tutelar. Ela não tem função remunerada no instituto? Não, nem o Caio, nem a Fernanda. Hugo, meu filho mais novo, 23 anos, engenheiro mecânico. Quase todo dia está lá trabalhando, que ele ainda está desempregado, se formou ano passado, sem remuneração. Então, para que vocês entendam, foi perfeito esse espaço. Madalena, uma instituição como a minha, como trabalha com internos, é 24 horas, certo? Então nós precisamos ter lá, no mínimo, por dia, cozinheira, lavadeira, cuidadora, faxineira, motorista e acompanhante. Tem mais, mas eu vou citar esses 6 para ser mais célere. Nós temos lá durante o dia cozinheira, uma cuidadora, que no caso vou citar o dia da minha esposa e eu. Minha esposa lava mais de 1.600 peças de roupa por mês.
Minha esposa dá folga para todos os funcionários, que a escala lá tem que ser 6x1. Nós entramos lá todo domingo às 7 horas da manhã e saímos nas segundas às 19. Está com quantos internos hoje? Hoje nós estamos com 8. 8 internos. E aí as pessoas falam assim, mas não pode a família inteira trabalhar aí. Gente, nós temos É o que causa, gente. É o que causa, É o que causa. Eu não vejo a hora, com esse espaço que os senhores me deram, Madalena, que o senhor me deu, de o poder público assumir a função de fazer, porque nós estamos fazendo a função do Estado. Eu não tenho mais vida. Por quê? A partir do momento que eu conheci ali, desculpa eu ter falado o nome, os internos lá dentro, é impossível abandonar. É impossível abandonar, não tem como. Então o senhor vê, a gente é motorista, a gente é acompanhante, a gente é folguista, a gente é lavador de roupa, a gente é folga do cozinheiro, é folga dos cuidadores. E se eu for elencar tudo aqui, eu vou tomar muito tempo. Agora, a nossa audiência tem muitas dúvidas, né? Por exemplo, como que o Instituto sobrevive? Qual que é a receita que ele tem e quais são os gastos que ele tem para manutenção do Eu escuto as pessoas falar assim, ele está roubando. Primeiro que para roubar tem que ter alguma coisa para ser furtado ou roubado. O Instituto ele sobrevive hoje de 70% do BPC de cada interno. O que significa isso no mês, por exemplo? O que significa isso no mês? 8 vezes 1.062. Vamos colocar R$10.000 para arredondar. Isso, não menos, dá, né? Menos. Vamos colocar 9 mil para arredondar, certo? 9 mil reais. Mais uma verba estadual de 5 mil reais que ela é destinada para... Ela é certeira. Essa verba de 5 mil, ela é dividida, seu Madalena, em R$1.000 para energia elétrica, 1.243 para alimentação e o restante para ajudar na folha de pagamento. Eis aí a renda do Instituto. O Instituto é livre de água ou não? É pagado? Não, perfeito. Se o senhor me permite um adendo, eu já posso até falar aqui. A senhora Lúcia me deixou uma dívida comprovada em documentos oficiais de R$152 mil de atraso de água. R$152 mil. Essas questões devia ser grátis, né? De institutos. É porque são imóveis alugados, né? Então não tem como isentar um imóvel. É alugado que ele imóvel, tem, não é? Se me permite, a gestão da Lúcia conseguiu, é a gestão que ficou marcada. Ela vendeu o Instituto do Cego Santa Luzia. E nós só não conseguimos a isenção, se não me engano. Que era na Padre Cesarino. Isso, vendeu. Era a sede própria. Isso, ela vendeu. Como, não me permite, eu não quero nem falar sobre isso. Mas nós não conseguimos a isenção de 10 mil litros reais de água por mês do DAI, porque eu tenho uma dívida para saldar da senhora Lúcia de 152 mil reais. E ele está fornecendo água ainda, o DAI fornece água. Então, senhor Madalena, a gente foi lá, nós estamos pagando em torno de R$1.000 de acordo e mais o gasto mensal. Entendi. E as mortes, né? Um dos fatores perfeito. que as denunciantes trouxeram era uma preocupação com 3 mortes sucessivas. Perfeito. Que possivelmente elas atribuíam a medicação que não era correta, especialmente acho que o Caetano que estava subnutrido, segundo elas. O que você tem a dizer sobre essas mortes? Perfeito, são 3 mortes. Primeira morte, Cristina. A Lúcia fez uma confusão. Ela precisava de uma orientação de alguém assessorando ela, da gestão dela. Segunda morte, Dona Isa, da gestão dela. Terceira morte, Caetano, é nossa. Eu tenho aqui o assentamento médico de todos eles. E o assentamento de todos eles, eu queria só colocar em pauta aqui para vocês o do Caetano. De janeiro agora a maio, eu tenho isso aqui e mais. Olha quantas páginas tem aí do Caetano. E mais o que eu não consegui, porque a gente vai ter que fazer ofício para acionar a UPA e a Santa Casa. Eu tenho aqui mais de 70 páginas de exames clínicos e medicamentos do Caetano e receitas. Segundo lugar, se o senhor me permite, a Dona Isabel, eu acho que ela fez um pouco de sensacionalismo. Por quê? Ela não tem CRM, ela não é técnica em enfermagem, ela é uma cuidadora. Então ela se coloca na posição de julgar e querendo que as pessoas aceitem o que ela está falando. Eu não posso, como um homem normal, pegar isso aqui e rasgar e jogar fora. Isso aqui são os laudos oficiais com CRM. E o Caetano, eu tenho documentos aqui, seu Madalena, elencado, de 36 benfeitorias. Dessas 36 estão todos os comprovantes oficiais, tais como até convênio médico, como jazigo,
tudo que está aqui. Colocamos academia na instituição. Se eu conseguir fazer 36 benfeitorias dentro do Instituto, então o Instituto não está cabendo nem mais benfeitoria, porque ela fala que a gestão dela foi perfeita. É lamentável o que a senhora Lúcia fez, sabe por quê, Madalena? Porque ela carregou nessas falas dela uma diretoria. A diretoria dela. E é normal, já foram tentar matar eu tenho um boletim de ocorrência aqui do filho da dona Isabel. Por quê? Eu mandei embora 14 funcionários e foi destituída uma diretoria de 16 membros. Então o trabalho é muito sério. Você demitiu 14 funcionários. 14 funcionários. Porque você achava que eles não trabalhavam corretamente. Eu não achava. Então, nós tínhamos o caso lá de uma auxiliar de limpeza que ela ganhava R$ 3.800. R$ 3.800 no auxiliar de limpeza. Tinha, o olerite está lá. O nosso escritório, se me permite, o nosso escritório é fácil ser acionado. Eles recebiam hora extra sem fazer. A folha de pagamento do Instituto da época da senhora Lúcia, com comparação da folha de hoje, eu tenho uma economia de em torno de R$40 mil, seu Madalena. Ano ou ano? Mensal. E como é que ela se mantinha? Como é que o Instituto se mantinha? Como que o Instituto se mantinha? Uma folha tão elevada. A gente está desfocando um pouco dos maus tratos, mas eu não vou ficar calado. Por quê? Porque ela mexeu com a minha moral, ela mexeu com a minha família. Isso para mim é uma coisa muito sagrada, né? Como que o Instituto se mantinha? Da minha gestão eu não sei. Só que a venda do Instituto, eu não vou revelar o valor. Só que nós já estamos providenciando que ela preste contas da renda, da venda do Instituto. Vai ser uma coisa monstruosa, seu Madalena. Ela não sabe o que ela fez. Até antigos diretores dela foram me procurar já. Anterior a isso tudo. O prédio do Instituto, antigamente... Era na Padre Cesarino, né? Isso. Era um prédio próprio, é isso? Prédio próprio. Era um prédio grande, era muitas vezes alugado para área de lazer, inclusive. É um prédio bem valorizado ali, na Padre Antônio Cesarino. 3.600 e poucos metros de área. Tinha lá o Instituto. A área de alojamento, tinha 3 lojas, uma casa, salão de festa e o terreno da floricultura. Não estou julgando ninguém. Humanamente, na minha visão, é impossível não se manter com um salão de festa daquele, que até hoje tem dia que tem mais de 5 ligações. Estou falando o meu parecer. Né? Então, agora, mediante esse espaço, seu Madalena, é uma coisa monstruosa. As pessoas que foram lá... Amaral, eu vou na casa dela agora, pastor. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não faça isso. O valor da venda, o senhor tem conhecimento de quanto foi? Eu tenho escritura, eu tenho tudo. Não pode revelar aqui? Sabe o que acontece? É uma instituição. É uma instituição, pública. então, mas vamos fazer o seguinte. Eu estou sofrendo na mão da Lúcia há quase um ano. Há quase um ano. Os ataques da Lúcia. E eu falando para ela, eu ministrei sobre a vida dela, que ela não se dava bem no casamento, eu ministrei um monte de coisa referente à política, isso, aquilo. Ela não tem noção do que ela fez. E eu orientei ela, falei, Lúcia, fica quietinha, Lúcia, você fez errado. Eu tenho aqui um documento, ela era presidente até o dia 31 de dezembro de 2024, certo? Tá aqui o documento. Só que nesse período ela se afastou e se registrou pela CLT como funcionária do Instituto. Agora, recebendo? Pela CLT, recebendo. Aí quando eu assumi, o que eu fiz? Demiti ela. Mandei ela embora. Então são coisas que eu queria focar, se possível, que fica difícil, né? A equipe, Madalena e a equipe fazer as perguntas e eu falar assim, não vou falar. Não é isso. Não é isso. Só que o primeiro ataque foi da minha filha, que era conselheira. Minha filha, todas as folgas, trabalha no Instituto, com amor, com carinho. Saiu desse foco. O foco veio para maus tratos. De maus tratos veio para a parte financeira. Madalena, todo mundo que eu consegui trazer de volta para o Instituto, pessoas idôneas, influentes na cidade... Se vocês forem lá, eu abro a conta do Instituto para vocês.
E a coisa é tão transparente, seu Madalena, que hoje a gente é detentor de 6 contas. Para quê? Para não ficar aquela bagunça em conta. Hoje, se você ver a conta principal do Instituto, ela tem em torno de 6, 7 movimentações. Aí tem a conta de doação, aí tem a conta disso, aí tem a conta das emendas. Esse ano, nós estamos com 6 meses incompletos, certo? Começou junho agora. Nós temos conquistado uma emenda parlamentar de mais X para alimentação e conseguimos mais uma emenda parlamentar para trocar todos os móveis do Instituto. Então, são mais de... estou trabalhando nessa documentação aqui, seu Madalena, desde sexta-feira após a visita do Celito. Dia e noite. Porque eu não gosto, não é do meu perfil eu pegar e eu falar para vocês uma acusação, eu não sou culpado, não. Então, tudo que eu estou falando aqui, eu trouxe documentos. Tudo, oficiais. Tá certo. Então, você disse que o Ministério Público já foi lá. Nós temos mais de 5 fiscalizações entre o Ministério Público, e o Disque 100, quem que foi o Disque 100? Elas fizeram uma denúncia no Disque 100. O que é o Disque 100? O Disque 100 é o serviço de denúncia de violação de direitos humanos do governo federal. Disque 100 teve algum movimento deles ou não? Não. Não, nenhum. As portas estão abertas, Madalena. Tá aí. Bom, eu acho que não tem mais o que discutir, né? Agora, como o Ministério Público chegou até lá, porque nós cobramos o Ministério Público, né? Porque eles não falaram nada, então nós cobramos. Mas na panificadora encontrei uma senhora, sabe? Ela, ô, senhora Madalena, até tirou fotografia comigo e disse, olha, eu já fiz 2 cafés, 2 ações, e o que eu vejo lá é uma situação muito clara de lisura, não tem nada demais, tal. Vê bem com, ela não pediu nada, vê com muito cuidado isso, porque não é a informação que eu tenho recebido e que eu tenho visto. Então, é por isso que nós estamos aqui, certamente, abrindo as portas para que as coisas sejam muito bem avaliadas. Tá certo? Então é isso aí, né? Tem mais alguma questão, por favor, que você queira colocar, Amaral? É referente a Dona Isabel, né? Da Dona Isabel, eu tenho aqui 2 boletins de ocorrência. No mesmo dia que ela foi dar esse trabalho na instituição, o filho dela foi na instituição dizendo que iria me matar. Está aqui os 2 boletins de ocorrência. Está aqui comigo a rescisão dela antes de todos esses fatos. Ela ficou mais de 35 dias sem aparecer no Instituto. Está aqui a rescisão dela. Ela trabalhou quanto tempo no Instituto? Ela trabalhou em torno de 10, 11 meses. 10, 11 meses. Aí depois que a gente foi descobrir que ela é parente de pessoas da outra diretoria, né? E como é que pode uma senhora, né, fazer tudo isso? O boletim de ocorrência, tem imagens, tem áudio, tem tudo aqui, né? Aí ficou junto a Lúcia, que está me dando trabalho faz quase 1 ano, e agora ela levantou Jornal da IP. A dimensão disso vai ser monstruosa, né? Ela falando dos maus tratos e o que faz com as fiscalizações, 5 fiscalizações, se não me falha a memória, os documentos estão aqui. Ministério Público, CREA, assistente social, todos os órgãos da prefeitura foram lá. Então, ela fez uma coisa com uma dimensão muito, sabe, eu não sei o que está acontecendo. É igual a Fernanda, tadinha. A Fernanda, mais que a gente cuidou dela, ela fez tudo isso. Mas depois que eu fui lembrando, a tia da Fernanda, num dos últimos ligação, ela saiu de lá, do Instituto, a família não sabe onde está, só as 2 tias que se interessam. A tia dela falou assim, pastor, o senhor toma cuidado que a Fernanda te põe na cadeia. Eu falei assim, não, eu sou um homem ungido. Ela não põe na cadeia. A Fernanda não, Deus sim. E a Dona Isabel, eu tenho aqui, ó. Desligamento dela, agora, que ela não via trabalhar. Esse dinheiro que ela vendeu, recebeu tudo uma vez ou isso é parcelado? Madalena, uma parte foi à vista, a outra foi parcelada. E agora, se o senhor me permite, nós vamos acionar ela para prestação de conta. Porque... a venda aconteceu quando? Aconteceu em 23, agosto de 23, se não me falha a memória. 23, 24, 23, né? Quase 2 anos. Até 31 de 24 ela responde por isso. De 31 de dia 1º de janeiro, que eu tenho a ata aqui, registrada em cartório, tudo registrado, tudo certinho, a responsabilidade é nossa.
Eu entrei lá em dia 24 de março de 2024. Mas Fez um ano. Fez um ano. Fez um ano. Fez um ano. Mas eu não tinha, tipo assim, Madalena, se tivesse que comprar alguma coisa, a Lúcia que assinava, eu não tinha essa força de fazer. Autonomia. Né? Isso. Em agosto, eu derrubo o caixa do Instituto. De repente. Me dá aqui o valor que tem no caixa. Eu quero a prestação de conta disso. Eu tenho ofícios aqui. Até hoje não temos nada disso. É por isso que eu falo que é monstruoso a atitude que a senhora Lúcia tomou. Agora, o senhor, né, fala em nome do Instituto, representa uma diretoria. Pois não. Por que não o seu filho, que é o presidente? Por que me parece que o senhor que está na dianteira da questão? Por que ele é o presidente, o senhor é o gerente administrativo? É uma questão de constituição da diretoria, que não somos nós que decidimos, a gente cumpre. Tem o presidente, o vice-presidente, o gerente administrativo e assim vai. A diretoria antigamente tinha 16 membros, hoje nós temos 9. Como é que eu posso colocar outro da diretoria aqui que não vive o Instituto da forma que eu vivo? Eu sou o responsável por tudo. Eu lavo roupa, eu contrato. É por isso que eu pergunto, porque o senhor não é o presidente? Não, por quê? O presidente, quando nós tivemos o convite da Lúcia, no segundo convite que eu aceitei, no primeiro convite, ela chamou o meu filho. Aí meu filho veio e falou assim, pai, eu recebi o convite lá para ser o presidente, vice-presidente da instituição, o pai vai comigo? Eu falei, filho, não, agora minha vida não permite. Por que não permite? Eu tenho animais de maus tratos, eu estou adotando 2 meninas, minha vida é muito corrida. Aí, passados uns 6 meses, chamaram de novo, Madalena. Eu falei assim, agora eu estou pronto. Só que eu só vou, você me conhece, filho, eu só vou com força de mando. Você vai, pai? Vou, então eu sou gerente administrativo, independentemente do que for fazer dentro das diretrizes legais, eu posso agir? Posso. Vamos lá. Foi na onde eu destituí toda a diretoria, e mandei 14 pessoas embora. A economia disso tudo gerou R$40 mil por mês. Detalhe, senhor Madalena. O Instituto tinha previsão de fechar com 3 meses. Outro detalhe mais importante. Toda empresa, quando ela passa a diretoria para outra diretoria, existe um recibo. Olha, eu estou te passando isso, tais documentos, tal, tudo, patrimônio. Certo? Patrimônio e tudo. Eu quero... Como que ela vai fazer? Ela não tem... Na prestação de conta que eu pedi para eles nessa época, que me permite, Madalena, de... Tipo assim, eles administravam o dinheiro dentro da instituição. Hoje não. Hoje é depositado como sempre foi depositado e nós retiramos os 70%, que é por lei para pagar a casa. O restante fica na conta do interno. Né? Aí na prestação de conta que eles foram prestar para mim, eles estavam colocando etiqueta de calcinha para prestar conta de dinheiro que tiraram dos internos. Então a coisa, por isso que eu falo que vai ser monstruoso agora a partir dessa entrevista. Só que infelizmente, eu não busquei isso. Muitos diretores que vieram, eu falei assim, olha, eu não tenho nada com isso, eu não quero saber e eu não vou atrás disso. Mas vieram atrás de mim, né? E eu não posso vir aqui numa audiência dessa e falar, não, eu vou embora, não vou falar nada. Por quê? Porque mexeu comigo demais, mexeu com a minha família. A minha esposa, ela trabalha lá de segunda a segunda. A minha esposa, se for anotar as horas que ela faz lá, seu Madalena, dá mais de 470 horas mensais. Ela lava mais de 1.500 peças de roupa por mês. Minha esposa chegou em mim e ela falou assim, eu vou parar. Falei, pelo amor de Deus. Os internos vão feder, desculpa a expressão. Eles têm que dar banho em algum deles, têm que lavar roupa. E como é que acontecia antes, por exemplo, da sua esposa, né? Se ela dá conta de toda essa sobrecarga... Desde o começo nós estamos assim. Eram os outros funcionários, certo? Que faziam todo esse serviço. Não, na minha administração, isso, é assim. Mas antes era de outra forma. Antes tinha 14 funcionários para 9 internos. Mas o senhor não acha que também não está certo ter tanto funcionário, mas também não está sobrecarregando sua esposa? Não seria o correto contratar novos funcionários? Mas eu volto no início da entrevista. Nós não temos verbas, nós não temos emenda. Hoje, graças ao bom Deus, nós conseguimos um terreno pela prefeitura. Já estamos com algumas festas previstas para poder cercar, para fazer a primeira obra, para começar a construir. E não se esqueçam que a previsão era de 3 meses para fechar. Nós não temos verba.
Não tem verba. Então o senhor pretende mudar isso, não é uma coisa que vai ser sempre assim, você vai contratar funcionário... Inclusive, eu preciso de ajuda. Agora nós estamos começando a montar emendas, né, impositivas aos deputados estaduais, federais, para que consigamos verbas. E é um pedido de socorro, pessoa... Sabe, o meu filho de 23 anos se formou, tem dia que ele falou, pai, eu vou entregar currículo, vou falar com tal. Filho, tem que ajudar aqui. Ah, tá bom, pai. A minha filha não tem mais vida. Ela sai do conselho tutelar, vem trabalhar à noite. Olha, Amaral, o que nós queremos, né, era ouvir sua voz. Pois não. Demos o espaço a elas, falaram o que quiseram. Pois não. Você está falando o que você quer. E eu creio que nós não temos a capacidade, né, Luiz Antônio, Ernesto, Zé Roberto, de fazermos absolutamente nada. Temos a oportunidade de colocar a questão para que o Ministério Público, as autoridades possam fazer avaliação de toda a documentação e, tocar a coisa em frente, né? Pague aquele que errou, não é verdade? Não? Então aquele que errou é que pague a sua dívida, ou a justiça, ou a Deus, sei lá o que, vão ter que pagar a sua dívida, né? Certo, Madalena. E eu me coloco à disposição, a instituição está à disposição de todos. Vocês teriam, se forem lá, agora, eu estou convidando agora. Tudo que eu falei aqui, os documentos estão aqui, mas não há tempo hábil para tal coisa, né? Mas vai estar guardado lá. Tá certo. E eu vou apresentar tudo a vocês. Eu levantei realmente a questão, a partir do momento que chega em nossas mãos, que aqueles depoimentos que o pessoal tentou falar com você, num primeiro momento você deu aquela resposta, né? Uma frase bíblica e tal, aí... Quando me fala, não, a família inteirinha está lá. Eu falei, bom, tem alguma coisa que precisa ser verificada. Então o senhor veio aqui explicar o porquê da família inteira lá. Agora, quem faz uma avaliação perfeita é o Ministério Público, que tem capacidade de analisar papel por papel e certamente tomar as devidas providências. Essa venda do pré-instituto é que me deixou realmente um tanto quanto, sem entender o porquê foram vender um espaço tão importante que, inclusive, ajudava o próprio Instituto a sobreviver. Tem que prestar conta de onde foi parar o dinheiro, né, Madalena? Se me permite, perfeito. A venda já foi estranha aos meus olhos, mas eu sou leigo nisso. Agora, a prestação de conta, que se foi levantado aqui agora... Se prepare para uma guerra na cidade. Agora, me diga uma coisa, a empresa que comprou paga quanto por mês agora? Deu uma entrada grande, não é isso? Deu uma entrada e, se não me falha a memória, 7 parcelas, Madalena. 7 parcelas, já foi tudo pago. Para conta da instituição. Para conta da instituição. É por isso que eu falo que nós temos 6 contas. Tá. Entendeu? Mas tá entrando esse recurso na conta. Não, já parou de entrar, já 7 acabou. Meses, né? Acabou. Ela vendeu, pegou a entrada e pegou os 7 meses. E da minha gestão, se entra R$1... não ficou. Você não herdou esse recurso. Herdei, eu consegui travar quando eu entrei lá em torno de mais ou menos, se não me falha a memória, em torno de 30%. Na minha gestão, se entra R$1, ele sai com CNPJ. Tem que ser assim. Ele sai com CNPJ. É por isso que muitos voltaram a ajudar o Instituto. Por quê? Se a Madalena for lá, vai ser um prazer, qualquer um de vocês. Entra aqui na conta, a conta está aqui, ó. Que mês você quer ver? Olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. O que entrou saiu com CNPJ. Tá certo. É simples. Amaral, muito obrigado, viu? Tá aí agora as pessoas que fizeram a denúncia. O Amaral veio responder. Agora eu creio que já levaram ao Ministério Público, né? Então a coisa está circulando ali e nós vamos ver como é que vai ser o desdobramento dessa questão. Como disse o Amaral, tem coisas ainda para explodir, que é exatamente essa questão financeira, é isso. Tá certo. Muito obrigado, um abraço e bom trabalho. Tá eu que agradeço, que Deus abençoe todos nós e muito obrigado pelo espaço, Madalena. Tá bom certo. dia. E o espaço não vai faltar para ninguém. Sempre quando a gente levanta um assunto, a primeira coisa que a gente faz é dar o sagrado direito das pessoas explicarem o que está acontecendo. Só recebo uma informação, né, a respeito da venda, né, que até a gente falou que parece suspeita. A informação é que foi o Ministério Público exigir uma série de adaptações nas instalações. O Anderson Amaral pode confirmar se havia isso, se ele tomou conhecimento disso. Havia uma série de exigências de adaptações, porque era uma estrutura muito antiga e o Instituto não tinha recurso para fazer a reforma. Então o caminho encontrado foi se desfazer desse patrimônio e tocar a vida num espaço ainda que alugado mais adequado. Não sei se você tem essa informação. Perfeito. Voltando no início da entrevista, não existe registro
de muitas coisas, inclusive disso. Eu desconheço. Mas se o Ministério Público exigir essa reforma, né, é facilmente checável no Ministério Público. Olha, realmente, né, porque uma instituição dessa tem regras, né? Cozinha, banheiro, instalações, reformas, né? Então tem Mas eu pergunto a você, não seria mais viável buscar esse recurso na sociedade? Mas e se não encontrou, né, Madalena? Não, mas porque as instituições a gente sabe também que é de passar o chapéu, mas, né? Passar o chapéu. Você se desfazer de um patrimônio desse, né? Então é uma questão que tem que ser. Enfim, aí o ponto. Se me permite um minutinho, senhor Madalena. Ministério Público, CREAS, Assistência Social da Prefeitura, esses órgãos são parceiros da minha gestão. Esses órgãos estão presentes, estão ajudando, estão fazendo. Eu não tenho o que falar de nenhum deles. Se eu esqueci algum que nos ajuda, Fome Zero, SESC, se eu esqueci de algum, me perdoe, mas quem perfeito. Comprou? Você pode dizer quem comprou ou não? Eu não me recordo, não Madalena, recordo. não me recordo. É por isso que agora precisa ver também toda a valorização, por quanto foi vendido, quem que avaliou esse preço, tudo isso tem que ser realmente colocado bem ali. Que é uma área nobre. Né? Uma área nobre, então quer dizer, não adianta você pegar uma área nobre e vender, sabe, para se livrar e pegar o dinheiro na mão. Então tudo tem que ser muito bem. Você está percebendo como a coisa é muito mais profunda? Quem comprou, por quanto comprou, sabe? Então tudo isso tem que ser, lógico, era valor de mercado mesmo? Então é isso que tem que ser analisado. Quem que autorizou a venda pelo valor tal? Tudo isso. Muito obrigado, um abraço, viu, Amaral? E vamos acompanhar como é que vai ser o desdobramento dessa história. Muito obrigado. Obrigado, um abraço. Senhores. Jornal da EBM.